Hernán Cortés, há 500 anos atrás, quando chegou no Império Azteca, ele mandou queimar os barcos. E por que ele fez isso, mandou queimar os barcos? Porque ele não queria que os soldados pensassem que tivesse uma segunda opção. Era conquistar ou nada, conquistar ou morte. E eu fiz isso mais ou menos há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás eu queimei o meu barco. Eu e minha esposa e meus filhos, nós pegamos a estrada e viemos para os Estados Unidos em 2017, final de 2017. Eu lembro que quando a gente estava planejando, pensando em vir morar aqui, eu ainda tinha uma certa resistência. Eu ficava naquela, vamos planejar, vamos ver como é que vai ser, vamos fazer as coisas com calma, devagar. E eu aprendi uma grande lição com a minha esposa. Ela pegou as nossas coisas e já colocou para vender. Nós tínhamos uma casa toda mobiliada, uma casa grande, boa, e ela começou a vender televisão, vender videogame, vender mesa, sofá, e nós não tínhamos nem tirado o nosso visto ainda. Nós ainda não tínhamos nem tirado o nosso visto ainda. Nós estávamos ainda com a entrevista marcada para poder saber se a gente ia conseguir tirar o visto de turista ou não. Mas o nosso plano já era vir para cá, para os Estados Unidos, porque foi um sonho que nós sempre tivemos, de conhecer o mundo, de viajar. E nós começamos a colocar todas as coisas para vender, e em pouco tempo já tínhamos vendido tudo, já começamos a juntar um dinheiro. Nós tínhamos um food truck, vendemos o food truck, foi um valor que conseguiu dar uma alavancagem boa para a gente poder conseguir chegar aqui e nos mantermos nos primeiros meses. E quando nós começamos a vender tudo, nós não tínhamos mais opção, nós não tínhamos mais saída, nós não tínhamos mais como voltar atrás, né? E a força positiva do pensamento que foi colocada em cima desse projeto foi tão grande que ali não tinha como negar, né? Nós fugimos até do nosso controle, porque se nosso visto fosse negado, a gente não tinha como vir para cá. Mas graças a Deus o nosso visto foi aprovado e nós estávamos com quase tudo pronto. Dali para cá acho que foi final de outubro, novembro. Nós esperamos mais o mês de novembro, e no início de dezembro de 2017 nós queimamos nossos barcos e chegamos aqui nos Estados Unidos. Eu lembro de um livro que eu li muito jovem, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, general, e ele fala nesse livro que jamais acurrale seu inimigo, que se você acurralar o seu inimigo, ele sempre vai ter ele vai dar tudo de si, e um inimigo acurralado, ele não tem outra opção a não ser guerrear, ele não tem outra opção a não ser lutar, né? E quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, sem ter mais nada no Brasil que nos prendesse lá, a nossa única opção era ficar aqui, era ter sucesso, era correr atrás dos nossos objetivos, né? E a gente ainda tinha 2 crianças ainda para criar, pequenas. O João tinha apenas 1 ano, a Laís tinha 5 anos. O João tinha 1, a Laís ia fazer 5 anos ainda, e o Pedro já tinha 12. Então assim, nós viemos com a cara e com a coragem, chegamos aqui e começamos a nossa vida aqui nos Estados Unidos. Ficamos um tempo com o visto de estudante, mas nós tivemos a coragem de vir e arriscar. Uma das coisas que eu vim observando, conversando com um amigo que é enfermeiro aqui nos Estados Unidos, é que ele fala que um dos últimos pensamentos das pessoas que estão no leito de morte é que elas se arrependem de não ter vivido aquilo que elas gostariam de ter vivido. O arrependimento de não ter se arriscado, de não ter tentado fazer alguma coisa diferente. Elas viveram aquela vida monótona com o seu trabalho, sem arriscar fazer nada, sem arriscar viver seu sonho. E quando elas estão ali prestes a morrer, porque a vida passa, a vida é curta, o maior arrependimento delas é esse. É não ter arriscado fazer aquilo que elas sonhavam fazer, né? E eu não sei se a nossa vida aqui ela continua, a gente está tentando, está lutando, né? Nós temos outros planos, outros projetos que se transformaram no decorrer desse tempo. E tudo que a gente vai fazer, eu penso muito sobre essa grande decisão que nós tomamos na nossa vida. Outro dia nós estávamos pensando aqui em mudar para uma outra cidade aqui nos Estados Unidos, e eu comentei com a minha esposa, nós fizemos o mais difícil, que foi sair do Brasil, mas a gente mudou de país. Pô, mudar de cidade para mim não significa nada, né? Mudar de cidade seria uma coisa fácil, porque quando você muda de país, não tem como mais voltar atrás, né?
E é esse recado que eu quero deixar para você. Qual é o plano que você tem agora para 2026? Quais são os projetos que você tem para 2026 que você deixou para trás? Quais são os projetos que você... E eu quero deixar esse recado aqui para você. Quais são os projetos que você tem para esse novo ano? Quais são os objetivos, o que você quer fazer? Quais são os seus planos, seus projetos? E eu aqui não estou dizendo para você ser negligente e largar seu trabalho amanhã e tentar tirar um visto e entregar tudo e tentar mudar de país e tentar uma carreira nova, não. Estou dizendo para você se planejar, tirar do papel aquilo e correr atrás. Porque toda vez que você tem um plano B, quantas vezes você deixou o seu plano B vencer o plano A? Quantas vezes você tinha um plano A e por alguma dificuldade, algum objetivo ou empecilho, alguma pedra no meio do caminho, você abandonou o seu plano A e você recorreu ao plano B, ao plano C, ao plano D, e depois nenhum desses também deram certo? Quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes nós abandonamos os nossos sonhos, os nossos projetos, quando a primeira dificuldade aparece? Eu passei pela Califórnia alguns dias e conheci os lugares onde o Arnold Schwarzenegger malhava e treinava. Ele veio morar aqui nos Estados Unidos, ele não tinha nada, não sabia falar a língua, não conhecia nada, ele tinha apenas um sonho, se tornar um ator de Hollywood, mesmo sem saber falar o inglês corretamente. Ele era um fisiculturista, ele começou a carreira dele aqui malhando e foi crescendo e foi ganhando dinheiro e foi evoluindo. E depois de alguns anos trabalhando aqui nos Estados Unidos, ele conseguiu se tornar aquilo que ele tinha. E ele largou tudo para trás. Largou tudo para trás e veio para os Estados Unidos e não olhou para trás. Ele não olhou para o passado dele. Ele focou na meta, no objetivo e no sonho e correu atrás do sonho dele. Então essa reflexão que eu quero trazer aqui para você hoje, que você pense bem quais são os seus planos, quais são os seus objetivos. Você tem abandonado os seus objetivos, você tem recorrido ao seu plano B, ao seu plano C? E uma frase que eu quero deixar aqui para você é essa: para quem nunca desiste, o sucesso é mera questão de tempo. Eu vou repetir: para quem nunca desiste, o sucesso é mera questão de tempo. Você precisa focar no seu objetivo, no seu sonho e correr atrás, esquecer os planos B, C e D. Foca no que você quer, no objetivo que você quer, no sonho que você quer, que ele vai dar certo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, é um vídeo curto. Curte o canal, se inscreve no canal. Eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que não estão inscritas no canal. Se você quer saber mais como é morar aqui nos Estados Unidos, como é a vida aqui, o que a gente faz, curte aí, se inscreve no canal. Valeu? Ouça!